Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar de um fundo de papel da Hectare Capital, mas fique tranquilo, não é o HCTR11, é o HCHG11, é o Hectare High Grade. Então, primeira vez aqui no canal, a gente vai ver as características e se realmente ele se compara com o HCTR11 ou se ele realmente é um fundo High Grade. Vamos ver aqui através do seu relatório gerencial, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, fique aí conosco e se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça. E você pode também acompanhar os vídeos aqui no canal conosco, inclusive acompanhamento da minha carteira pessoal e dos meus filhos, que a gente costuma postar aí de mês em mês ou de 2 em 2 meses aí, de acordo com as atualizações mais relevantes que tem, tá? Então, esse relatório também vou deixar na descrição do vídeo para você baixar fazendo a leitura mais detalhada e também o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá. Vamos lá então. Esse aqui é o HCHG11, é o Hectare Recebíveis High Grade, fundo de investimento imobiliário da Hectare, então mesma gestora do HCTR11, mas pelo que eu conheci aqui, também conheci esse fundo através desse relatório hoje e estou fazendo a leitura aqui para vocês que eu achei muito diferente, na verdade, apesar de ser a mesma gestora, mas a tocada do fundo, né, é muito diferente do HCTR11 na minha visão, e você coloca aí nos comentários a tua visão, tá? Ele é um fundo que ele investe em certificados de recebíveis imobiliários preponderantemente, tá? Então, igualzinho ao HCTR11. Para investidores em geral, ele tem desde fevereiro de 2021, então um pouco mais novo, né? Aí partindo, fez agora, né, 2 anos de mercado, prazo de duração determinada, é para investidores em geral. Quem gera é Hectare Capital, Vortex DTVM administradora e tem uma taxa de gestão e de administração, controladoria e custódia de 0,90% sobre o PL. Então, muito abaixo da taxa também do HCTR, mas e não tem taxa de performance, então difere também do seu irmão mais voraz. Também o patrimônio dele também é pequeno ainda, né? Apesar de ter 2 anos de mercado, mas pegou aí um período difícil de se fazer emissão, porque ou está muito próximo ao valor de mercado ou abaixo, né? Então, patrimônio líquido do fundo aí em torno de R$ 120, 120 milhões de reais, né? Patrimônio médio nos últimos 12 meses 122, então teve uma pequena desvalorização em relação à média. Cotas emitidas, 1.200.000 cotas emitidas, e o valor de mercado aqui no fechamento quase R$ 87 e tem apenas 674 cotistas, apesar de ser um fundo para investidores em geral, tá? Então, qualquer um pode investir, mas tem apenas 674, que não é tão famoso assim, eu mesmo não conheci o fundo, tá? Então, mas o fundo atualmente sendo negociado, a gente vai ver aqui no Status Invest, fundo sendo negociado aí a R$ 78,60, então já caiu quase R$ 10 em relação ao fechamento de março, tá? E a gente vê que praticamente acompanhando uma tendência do que tem acontecido no HCTR11, tá? Então, o fundo aí caiu bastante aí, né, nesse início de abril. E a gente verifica que o fundo até tem aí realmente uma função mais high grade, né? Uma característica mais high grade. Atualmente aqui está 20% descontado e distribuindo R$ 1 aí já há algum tempo, R$ 1 por cota desde agosto, né? E a gente verifica que dentro da distribuição, né? Então uma distribuição crescente, ao contrário do HCTR11, que a distribuição histórica ela está decrescente, essa aqui ela é crescente. A gente vai ver algumas características aqui no relatório gerencial, tá? Indexador e tudo mais. Aqui falando sobre o dividend yield de março, foi de 1,14%, né, com base lá nos R$ 86,87, né, 1,14%. Se pegar o valor de mercado de hoje, dá um dividend yield muito maior, né, ultrapassando aí 1,20%, porque ele pagou R$ 1 por cota, né, nesse período agora. Database do fundo, se a gente verificar aqui no Status Invest, o database do fundo ele anuncia no último dia útil do mês, né? Diferentemente do HCTR, que é no quinto dia útil, o HCHG é no último dia útil do mês corrente, do mês que ele se faz referência, tá? Então, distribuindo então R$ 1 por cota, paga, como a gente verifica aqui,
10 dias úteis depois, então vai pagar agora em março, ó, 17 de abril, como a maioria dos fundos fazem, né? Então, o fundo permanece totalmente alocado, apenas 1,5% do seu patrimônio em caixa, que dá aí em torno de 1.800.000, quase 2 milhões de reais em caixa, né? Já que o fundo tem 120 milhões de patrimônio. A taxa média ponderada real é de 6,46 ao ano dos CRIs, né? Então, também bem equilibrada, né? Bem aí dentro realmente de um patamar com menos risco de inadimplência, né? No mês eles foram adquirir aí 1.100.000 do CRI Recanto dos Pássaros, então um CRI mais em relação mais pulverizado, né? A gente vai verificar também na característica do fundo. Tem poucos CRIs pulverizados, tem mais CRIs ali corporativos, a gente vai verificar também isso. E no mercado secundário, o CRI High Grade continua pouco líquido em função aos juros reais de patamares historicamente elevados, né? Então, as negociações do fundo estão muito abaixo, mas também é um fundo ainda muito pequeno, né? 120 milhões de reais é considerado um fundo pequeno de patrimônio aí no mercado. Dentro aqui da DRE gerencial, a gente verifica que o fundo, né, teve ali uns momentos de deflação ali com resultados bem pequenos, mas não negativos, né? Depois foi crescendo aqui os resultados novamente, que o impacto se dá exatamente na correção monetária, né? Então, os períodos de deflação, o fundo inclusive teve aqui resultados negativos da correção monetária, e depois, como a deflação passou naqueles 3 meses lá que ficou ali até novembro mais ou menos, tendo o impacto da deflação, depois as receitas ali com correção monetária ficaram crescentes de novo, né? Então, correção monetária é utilizada então o indexador daquela taxa ali adquirida, né? E os juros é exatamente aquela taxa plus que tem, né? Então ela não ficou negativa, ela permanece, é como se fosse a parte fixa, né? Da remuneração do CRI, e a correção monetária é a parte variável, porque ela vai acompanhar dependendo do indexador. Então aqui a gente teve resultados aí em março de 1,250, né? 1.250.000 reais praticamente. O fundo ainda fez uma reserva de lucro aqui, distribuiu 1.200.000, R$ 1 por cota, porque tem 1.200.000 cotas também emitidas, né? 1% aqui de dividend yield em relação ao valor patrimonial, em relação ao valor de mercado no fechamento, estava quase R$ 87, 1,40, 1,14%. Então, interessante aqui, o fundo mantendo a regularidade na distribuição dos proventos, não sendo tão impactados assim, porque tinha um caixa, né? Então no período de deflação o fundo manteve ali a distribuição de R$ 1 por cota, mas queimou um pouquinho de caixa ali para poder manter essa distribuição, né? Então é interessante de ver aqui, né, que teve uma queda na parte do período deflacionário aqui no mercado, depois teve uma alta de novo e ainda não chegou ao patamar ali de abril, maio e junho, né? Então, mas está num patamar já interessante acompanhando a inflação, e a gente verifica que mesmo no período de inflação o fundo manteve a distribuição de R$ 1 por cota estabilizada, né? Justamente porque tinha aí caixa, né? Tinha caixa a ser distribuído, e o fundo manteve então essa distribuição de R$ 1, mas mesmo assim o fundo tendo queda aí no mercado, né? Mesmo sendo um fundo bem estabilizado, como a gente verifica aqui. E ele tem 98,5% alocado em CRIs, o restante é caixa, é totalmente indexado ao IPCA, então é 100% IPCA mais um prêmio de risco de 6,46%, então bem aí realmente muito mais abaixo do que os prêmios de risco que a gente observa na carteira do HCTR, né? Então a IPCA mais 6,46 dá em média de 12 a 14% ao ano de indexação e prêmio de risco dos FIIs da carteira, né? Então é high grade mesmo o fundo, por isso está aí mantendo a distribuição equilibrada, né? A risco de inadimplência está bem baixo. A gente vê que os segmentos também está mais alocado no segmento de varejo por conta disso aqui. Ó, tem empresas de varejo, né, que são as tomadoras do crédito, né? Ó, Via Varejo, GPA também aqui, o Grupo Pão de Açúcar, né? Tive aqui a Riachuelo, ó, então empresas do ramo de varejo. Aqui tem shopping também, tem logística, tem corporação, que aí esse aqui, por exemplo, parece que é o edifício lá do RECT 11, né? Financiamento daqueles edifícios lá do RECT 11.
provavelmente, né? Só se tiver outro fundo aí que realizou a aquisição. E aqui também a gente verifica que tem aqui loteamentos também dentro do seu portfólio, mas é uma parcela baixa, né? Como a gente verifica aqui, então o risco também acaba sendo reduzido e também outro CRI mais pulverizado de incorporação a 4,3% da carteira do fundo. Então, a carteira aqui bem, na verdade, com risco mais mitigado, né, muito mais baixo do que realmente os fundos high yield, né? Então a gente tem aqui as características aí de cada um deles, né, garantias dos vencimentos. Ó, tem até a Vale também, a Vale do Rio Doce aqui como tomadora do crédito, né, do grupo Vale, né, Aurora Vale. Então tem empresas aí bem consolidadas e enormes no mercado, como a gente verifica aqui na parte qualitativa, tá? Então é isso. Aqui é o glossário para você entender algumas terminologias utilizadas nos relatórios, então é bem interessante, faça essa leitura também, tá? E esse é o HCHG11, fundo high grade da Hectare, muito diferente, na minha opinião, do HCTR11, exceto que também investe em CRIs, mas em CRIs, pelo que eu estou vendo aqui, né? CRIs até de boa qualidade e de grandes empresas aí tomadoras desse crédito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários também a sua opinião sobre o HCHG11, tá? É um fundo que tem uma liquidez ainda muito baixa, também tem uma quantidade de cotistas ainda bem baixo, né? E também o patrimônio ainda está bem reduzido, apenas 120 milhões. Então é um fundo até interessante, mas vamos acompanhando aí, né? E tem sido influenciado, o preço de mercado tem sido influenciado por ser da Hectare e por ter tido esses problemas aí, principalmente no HCTR11, ok? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.